pessoal, e o vídeo do momento são aí as cenas daquele culto interminável lá da Universidade de Augsburg, nos Estados Unidos. Momentos gostosos de se ver. Você vê um vídeo ali, o pessoal cantando uma bela canção, todas aquelas multidões ali que afluíram para lá ao longo desse período todo de culto. E tem sido muito gostoso de ouvir, na verdade, né? Contudo, a gente já ouve aquelas colocações de que se trata de um avivamento, se trata de algo novo acontecendo, né? Começam a publicar que as coisas agora vão mudar e tudo mais. Queridos, algumas coisas a gente precisa pensar em momentos como esse. Primeiro que isso é muito bom, pessoas se reunindo para cultuar a Deus, pessoas ali claramente felizes por estarem ali, e isso é significativo, isso é uma bênção mesmo. Que bom que eles tiveram esse momento, que bom que eles tiveram esse tempo diante de Deus, que bom que isso trouxe um impacto no sentido de que foi anunciado ao mundo, todos ficaram vendo essas imagens aí esses dias, o vídeo viralizou de uma forma grandiosa, até colegas meus não crentes publicaram em seu Instagram que olha o que está acontecendo por lá. No entanto, queridos, nós precisamos entender que nós não podemos viver das experiências dos outros e tampouco podemos, num curto período de tempo, fazer afirmações do impacto que essas cenas ou de que esse momento vai causar em uma amplitude maior de pessoas. Por mais que muitas horas de culto e muitas pessoas tenham ido lá, temos que lembrar que isso é uma amostra muito pequena do que é o evangelicalismo americano, do que se trata a igreja americana, que é gigantesca, é maior do que a brasileira. Tem mais protestantes lá, mais evangélicos lá, do que nós temos aqui no Brasil. O que é importante nós olharmos em tudo isso? Primeiro, que o culto pode ser algo extremamente agradável, que nós podemos fazer algo diante do Senhor durante muito tempo. Nós já temos relatos que muitos cultos no território africano, no continente africano, duravam coisa de 12 horas, né? Todos queriam ir lá e apresentar algo diante de Deus, muita canção, muita pregação, muita festa diante do Senhor. Então não é novidade um culto demorado, não é novidade que algo assim venha acontecer na vida de algumas pessoas. Então, isso não é novo em si. Uma outra questão importante para nós compreendermos é que essa foi a experiência que os nossos irmãos ali tiveram. Em princípio, irmãos, não tenho nenhuma razão para pensar que não se trata de irmãos que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Foi a experiência deles, foi o que eles viveram, tá certo? Então, nós precisamos ter um olhar honesto em relação a isso e não viver das experiências do outro. Como é que você vive essa experiência? Você deveria ir para o culto na sua igreja sem pressa de ir embora. Você deveria comparecer dominicalmente no culto da sua igreja. Você olha isso, espalha a mensagem, olha que coisa maravilhosa está acontecendo, mas uma chuva te tira do culto, uma partida de futebol te faz não ir à igreja, estar com seus irmãos, uma exposição de carros antigos, um churrasquinho com os amigos. Essas coisas sempre te tiram da adoração pública, do tempo que deveria ser dedicado a Deus. Portanto, você nunca vai viver esse tipo de experiência, porque sempre tem alguma coisa mais importante para você fazer. Então, querido, você pode viver dominicalmente essa experiência. Podem não ser 11 horas seguidas de culto, mas às vezes você não aguenta nem 2 horas de culto, você já está lá se mexendo na cadeira, olhando o celular, mexendo em rede social, não está concentrado, não lembra nem o que o pastor pregou no seu sermão. Então, meu querido, não viva da experiência dos outros. Você precisa viver as suas experiências diante de Deus. E aí que é outro ponto importante. Nós não temos como dizer se é um avivamento que está vindo, se é algo grandioso, se algo além daquilo vai acontecer. Mas o que nós podemos afirmar, queridos, quando você olha os profetas, quando você lê nas Escrituras ao que Deus chamava o povo a se reavivar, a se refazer, em regra estava em torno da santidade. Não estava em torno de um movimento, não estava em torno de atividades ou um ativismo.
Em regra, era Deus conclamando o povo. Vocês querem experimentar o melhor, vocês querem intimidade comigo, se santifiquem. Abandonem os seus maus caminhos. E quando nós olhamos para a igreja brasileira, para aqueles que se dizem crentes no Senhor Jesus Cristo, que somos numa monta de mais de 80% da população, considerando os católicos, que também se declaram crentes em Cristo Jesus, e nós vemos o impacto que isso causa na nossa sociedade, nós temos visto muito mais uma igreja sendo motivo de escândalos do que sendo motivos de admiração. Nós temos sido mais perseguidos por causa da nossa hipocrisia, por um mundo que aponta os nossos erros, do que de fato pela fé em Cristo Jesus, porque nós fazemos as mesmas obras de Cristo e que, portanto, se odiaram a Ele, odiariam a nós também. Então, meu irmão, se você olha para aquele momento musical, para aquele momento gostoso, que você queira passar mais tempo com seus irmãos, que você procure estar no meio dos seus irmãos, que você motive as reuniões de encontros da sua igreja, compareça, faça parte desse grupo, vá viver a sua experiência. Não precisam ser 11 horas seguidas. 2 horas que você esteja ali com seus irmãos, tocando um violão, lendo a palavra de Deus, orando juntos, uns pelos outros, se estimulando a fé, já vai valer muito para a sua vida, já vai ser uma grande experiência. Faça isso, querido. Busque viver o seu dia a dia conforme o Evangelho. Busque fazer as coisas de modo que seja agradável ao Senhor. Pratique as boas obras para que os homens possam vê-las e assim glorificarem a Deus. Porque se os homens virem as suas obras e glorificarem você, há algo de errado no seu testemunho. Ou então, se os homens virem as suas obras e questionarem que crente é esse, é sinal de que a santificação não está muito em dia. Então, quando você for falar de avivamento, falar de coisas, não use vídeos como esses, porque a gente nem sabe do que isso vai dar. Eu espero, no mínimo, que essas pessoas tenham saído dali edificadas, que os nossos irmãos tenham saído dali contentes e mais estimulados a dedicarem suas vidas ao Senhor. Mas se dominicalmente você sai da igreja do mesmo modo como você entrou, você não foi prestar um culto, mas assistir uma programação, que você não foi buscando e sedento a palavra de Deus e saiu dali com coisas para pensar durante a semana e para colocar em prática na sua vida cristã, querido, você pode passar 200 horas no culto. O teu problema não é ter um momento gostoso diante de Deus. O teu problema é que você não está nem aí para a palavra de Deus. Tá? O avivamento ele não vem pela música. O avivamento ele não vem por um momento simples de adoração. O avivamento vem de um coração verdadeiramente arrependido diante do Senhor. De um coração verdadeiramente interessado na glória de Deus. Então pensa na tua vida, pensa no teu dia a dia. Se Deus tem avivado o teu coração, seja um crente no teu trabalho, seja um crente dirigindo, seja um crente pagando as contas, seja um servo de Deus convivendo com as pessoas. Seja. Não procure simplesmente sentir as coisas, o mover das coisas. E aí, quem sabe, você vai estar mais motivado a ter momentos como esse, a passar mais tempo com seus irmãos. Quem sabe, ouvir da palavra de Deus vai ser algo mais interessante para você. Porque se tem uma coisa que a igreja tem demonstrado, infelizmente, é que a palavra de Deus não é a palavra que ela mais gosta. Não é o maior interesse dela. Pensa aí, você quer ter esses momentos? Vá lá, faça. É simples. Ame seus irmãos, ame a Deus, ame a palavra, louve ao Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender tudo que está ao seu redor através da sua palavra. Até a próxima.